A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém, da Escola de Teologia Maranata, e também do curso de Teologia Visão de Águia. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para nós aprender um pouquinho, tá bom? Hoje eu quero falar sobre escatologia, as 70 semanas de Daniel. Nós vamos aprender aqui hoje sobre as 70 semanas de Daniel. O que Daniel quis falar sobre aquilo, né? O que significa as 70 semanas de Daniel, lá em Daniel 9, do versículo 24 ao 27, nós vamos falar ali sobre as 70 semanas de Daniel. Você que está aí fazendo esse curso, tanto na igreja, no Ministério Visão de Águia, você também que está fazendo esse curso na Escola de Teologia Maranata, que é um curso à distância, né? A gente temos aí um grupo no WhatsApp, onde alguns irmãos de Moçambique, na África, pastores, obreiros de Moçambique, na África, estão participando tanto da Escola de Teologia Maranata quanto do Visão de Águia, estão ali, e nós estamos ali oferecendo um curso de teologia, amém, totalmente de graça ali, onde nós vamos trabalhar ali mais ou menos de 15 a 30 matérias, disciplina, e essa aqui, escatologia, é só para nós sair ali da nossa zona de conforto ali e aprender um pouquinho mais, amém? É uma extensão do que vai ser falado no curso de teologia, amém? Você pode ir lá no canal do YouTube, Vida Eterna com Cristo, Vida Eterna com Cristo, vai lá, se inscreve, compartilha. Eu preciso de 100 inscritos lá para poder dar aula ao vivo, fazer curso, fazer aula, fazer vídeo ao vivo no YouTube a partir de 100 inscritos. Amém? Eu tô, acho, ali com 30, porque é um grupo novo, um canal novo, não é? Então, você que pode, me ajuda a crescer, Vida Eterna com Cristo, vai lá, se inscreve, compartilha, o canal não vai acontecer nada, não vai influenciar no seu celular, na memória do seu celular, não, é só você lá escrever e compartilhar lá o canal lá, para que mais pessoas possam ser alcançadas. No YouTube, Vida Eterna com Cristo, no Facebook, Escola de Teologia Maranata, no Instagram, Escola de Teologia Maranata, e no TikTok, Pastor Aguinaldo. Pastor Aguinaldo no TikTok, você que pode aí da Escola de Teologia Maranata, você que pode aí do Visão de Águia, vai lá, se inscreve, compartilha, para que mais pessoas possam ser alcançadas, bem? Eu gravei 2 vídeos sobre escatologia também, já estou postando lá no canal, tá bom? Sobre os 7 selos, sobre as 7 taças, tá bom? E sobre algumas outras coisas a respeito disso lá, 7 selos, 7 taças, e 2 vídeos muito bom lá, com bastante conteúdo, tá bom? Eu também vou postar lá nos grupos, vou postar o vídeo e também postar o esboço do estudo, tá bom? Para que vocês assistam e também possam ler e comparar ali com a Bíblia de vocês, tá bom? Então esse também de escatologia sobre as 70 semanas de Daniel, eu vou gravar os vídeos também, depois eu vou postar os vídeos e também vou postar o esboço também, para que vocês não só assistam, mas também possam ler, pegar a Bíblia, sentar aí, ou então até mesmo vocês podem imprimir o esboço, que fica melhor para vocês aprender quando você imprime e faz uma apostila para você ter conhecimento aí, tá bom? 70 semanas de Daniel, vamos lá? Vamos para o conteúdo, vamos para a aula? Estudo bíblico sobre escatologia, né? Escatologia, meus irmãos, escatologia é o estudo das coisas ocultas, daquilo que está por detrás das cortinas em Daniel 9, em Daniel 9, 24 e 27. Daniel 9, 24 e 27 é o que nós vamos aprender, é o texto base, tá bom? Daniel 9, 24 e 27, eu vou ler o texto. Vai dizer assim, ó, Daniel 9, do 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém,
até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e os muros se edificarão, mas em tempo angustiosos, depois das 72 semanas, será cortado o ungido, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, o qual será derramada sobre o assolador. Amém? Então, este é o texto que nós vamos ter como base para as 70 semanas de Daniel. Amém? Aqui, meus irmãos, nós encontramos o anjo, nós vamos encontrar ali o anjo falando a Daniel sobre as 70 semanas designadas por Deus sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade, a Jerusalém. Amém? E ali, nessa narrativa, muitos acontecimentos escatológicos estão contidos nestas 70 semanas de Daniel. Então, muitos acontecimentos escatológicos vai estar ali contido ali sobre estas 70 semanas de Daniel. Amém? Então nós podemos ver que muitas coisas vai estar contido ali nessas 70 semanas de Daniel. E o anjo, meus irmãos, ele dividiu as 70 semanas em 3 períodos, né? O anjo ali ele dividiu as 70 semanas em 3 períodos. Vamos aqui vamos estudar os 3 períodos das 70 semanas de Daniel. Então, o anjo ele separou os 3 períodos, e é o que nós vamos estudar aqui, os 3 períodos das 70 semanas de Daniel. Amém? O primeiro período está falando sobre 7 semanas. O segundo período, 72 semanas. O terceiro período, 1 semana. As 70 semanas de anos, formando um total de 490 anos. Destas 70 semanas, meus irmãos, 79 semanas já aconteceram no meio do povo de Israel. Amém? Então nós podemos ver aqui que destas 70 semanas, 79 semanas já aconteceu ali no meio do povo de Israel. Esta apenas a última semana, não é? Vai restar ali apenas a última semana a se cumprir. Isto acontecerá após o arrebatamento da igreja, pois esta última semana é a semana da grande tribulação, não é? Então nós podemos ver ali que dessas 70 semanas de Daniel já aconteceu, não é? Estando apenas a última semana a se cumprir, não é? Que isso vai acontecer depois do arrebatamento da grande tribulação, como diz lá em Apocalipse, né? Vamos então, meu irmão, por etapas, né? Vamos estudar aqui estas 70 semanas de Daniel por etapa. O primeiro período das 70 semanas de Daniel, meus irmãos, vai falar sobre 7 semanas. São essas 7 semanas, meus queridos irmãos, são os 49 anos que foram gastos na reconstrução de Jerusalém com os seus muros, né? Então nós podemos notar aqui que o primeiro período, 7 semanas, são os 49 anos que foram gastos na reconstrução de Jerusalém com os seus muros. Então Jerusalém ali foi derrubada, né? E eles levaram ali 49 anos para reconstruir os muros de Jerusalém. E desde a saída da Ode, disse o anjo a Daniel:
Então o anjo vai dizer a Daniel, até a construção, até a conclusão da reconstrução, 7 semanas, ou seja, 49 anos. 7 semanas que dá o total aí de 49 anos. Que ode é esta? Que ode foi essa que o anjo deu a Daniel? Esta ode, meu irmão, foi dada pelo rei Ciro, não é? Esta ode aqui, ela foi dada pelo rei Ciro, o homem que Deus levantou para reconstruir Jerusalém. Então Deus ele vai dar uma ode para Ciro, vai levantar Ciro para reconstruir Jerusalém e vai dar uma ode para o rei Ciro. E segundo a Bíblia, Ciro ele foi chamado de pastor e ungido de Deus. Olha só que interessante. Ciro ele foi chamado de pastor e de ungido de Deus. Deus o constituiu ministro para este importante negócio, como nós podemos ver em Isaías 44. Deus ele constituiu o rei Ciro para este importante negócio. Isaías 44. Vamos pegar aqui o texto de Isaías 44. Deixa eu só marcar aqui, Daniel. Isaías 44 vai dizer assim, ó. 44, 28 e também 45. 45 do 1 ao 14. Vamos ler primeiro 44, 28. Isaías 44, 28. Vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me agrada. Ele dirá a Jerusalém, ela será reedificada, e do templo será fundado. Então nós podemos ver aqui em Isaías 44, 28, Deus falando aqui, que digo de Ciro? É meu pastor, Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me agrada. Ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada, e do templo será fundado. Agora vamos ali para Isaías 45. Isaías 45. 45 do 1 ao 14. Vamos lá para o texto? Isaías 45, do 1 ao 14, vai dizer assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e desarmar os seus reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Então nós podemos ver aqui que Ciro, ele não conhecia o Senhor, né? Ainda que não me conhece, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e deste o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Derramai o céu dessas alturas, e as nuvens chovam retidões. Abrasa-se a terra e produza-se salvação, e com ele brote a retidão. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos, diz o barro ao que forma, que fazes, diz a tua obra, ele não tem mão. Então aqui vai continuar aqui até o 14, ele não tem mão. Vamos lá. Ai daquele que diz ao seu pai, o que gerastes, ou à sua mãe, o que deste à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que me formou. Quereis saber das coisas futuras? Quereis saber acerca de meu filho e acerca da obra das minhas mãos?
Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu despertarei a Ciro na minha retidão, endireitarei todos os seus caminhos, ele reedificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus homens de alta estatura passarão para o teu lado e serão teus, irão atrás de ti, virão acorrentados e diante de ti se prostrarão. Faraó, as suas súplicas a ti, dizendo: deveras Deus está em ti e não há nenhum outro Deus? Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Todos se envergonharão e também ficarão envergonhados, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com eterna salvação, com eterna salvação. Amém? Então nós podemos ver aqui nessa narrativa de Isaías 55, que Deus chamou Ciro, mesmo Ciro não o conhecendo. Ciro não conhecia o Senhor, mas Deus levantou o rei Ciro, ungiu ele como pastor, como ovelha, como servo, para reedificar o muro de Jerusalém. Deus, ele falou a respeito de Ciro 200 anos aproximadamente antes dele nascer. Olha só que interessante, Deus, ele vai falar, vai profetizar sobre a vida de Ciro, 200 anos de Ciro nascer, com a derrota do Império Babilônico, através de Dário, regente de Ciro. O Império Medo-Persa, ele tomou conta de todo o mundo, e Ciro deu liberdade religiosa. Ciro, ele vai dar liberdade religiosa às nações que ao seu império ficaram submissas. E dentre essas nações, Israel, ele foi beneficiado com a ordem do rei Ciro. Entretanto, meus irmãos, a Israel não somente Ciro deu liberdade religiosa, mas também se compadeceu de uma Jerusalém destruída pelos imperadores que o antecederam e deu ordem para que toda Jerusalém, com a casa de Deus e seus muros fossem reconstruídos, não é? Então ele se compadeceu ali e deu ordem não só para Jerusalém, mas toda a cidade e todos os seus muros fossem reconstruídos. Nós podemos ver isso lá em Esdras 1, do 1 ao 11. Esdras, vamos dar um pulinho lá em Esdras, do 1 ao 11. Deixa eu achar aqui o texto aqui, Esdras, do 1 ao 11. Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 11, nós vamos ver ali Ciro dando ordem, né? Ciro dando ordem para edificar ali Jerusalém. Tá bom? Esse estudo vai ser assim, eu vou ler bastante versículo aqui, tá bom? E depois os irmãos meditam aí. Tá bom? Então nós vamos ver aqui no livro de Esdras o decreto de Ciro. O decreto de Ciro, Esdras 1, versículo 1 a 11, vai dizer assim, ó: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual proclamou por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, que o seu Deus seja com ele, e vá a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Então você pode ver aqui Ciro dando ódio, Deus que habita em Jerusalém.
todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, com bens e com gados, fora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com gados e com coisas preciosas, fora tudo que voluntariamente se deu. Além disto, tirou o rei Ciro os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa de seu Deus, de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou-os por intermédio de Mitridate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. A todos esses levou Sesbazar quando os exilados subiram da Babilônia para Jerusalém. Então nós podemos ver aqui que rei Ciro, além de liberar o povo de Israel para edificar Jerusalém, ainda deu ouro, deu prata, né? São tantos utensílios, né? Tantas coisas que o rei Ciro deu ali como prata, ouro e os outros utensílios para edificar Jerusalém. Esdras 3:7, Esdras 3, versículo 7. Deram o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhe tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Então Ciro ainda pagou as madeiras para edificar Jerusalém. Olha só como Deus, quando quer levantar alguém para abençoar a casa do Senhor, essa pessoa não precisa ser judia, não precisa ser cristã. Deus levanta quem Ele quer, né? Deus, ele chama de pastor quem Ele quer, não é? Então nós podemos ver aqui Ciro, né? Olha aqui, Esdras 5. Vamos lá para Esdras 5, versículo 13. Esdras 5, versículo 13. Vai dizer assim: no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, porém o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus fosse reedificada. Então Deus deu ordem para que a casa de Deus fosse reedificada, construída novamente. Esdras 6, 3 e 4. Esdras 6, 3 e 4. No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu estas ordens com respeito à casa de Deus. Em Jerusalém seja edificada a casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios e sejam lançados os seus fundamentos. A sua altura será de 70 côvados e a sua largura de 70 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Então, além de Ciro aqui, ele ainda deu as medidas de que como seria reconstruído, não é, essa casa, como seria reedificado essa casa, amém? E depois dele, seus sucessores seguiram suas orientações, dentre eles o rei Artaxerxes, que foi o sucessor de Ciro, e nós vamos ver isso sobre Artaxerxes na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, sobre as 70 semanas de Daniel, nós vamos entrar aqui, vamos ver aqui como que o rei Artaxerxes começou assim ser usado também ali para a edificação de Jerusalém, amém? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o rei Artaxerxes, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aula, 70 semanas de Daniel. Fique com Deus, um forte abraço, tchau!